Olá, pessoal. Estamos de volta e agora nós vamos fazer um exercício. É um problema do livro do Halliday, Fundamentos de Física, volume 1, Mecânica, tá certo? É a 8ª edição. E é um problema do capítulo 2, o capítulo sobre movimento retilíneo. É o problema 60, tá bom? Então, o problema 60 fala o seguinte: um objeto cai de uma altura h a partir do repouso. Se ele percorre uma distância de 0,5 h no último 1 segundo, determine o tempo e a altura de queda. Explique a solução fisicamente inaceitável da equação do segundo grau em T usada para resolver o problema. Então, vamos aí para a nossa tela, tá certo? Então, esse é o problema. Esse é o problema 60. Então, nós temos aí o problema 60, tá certo? E nós vamos fazer o desenho aqui, ó. É o seguinte, nós temos aqui o eixo Y, aqui o eixo X. Então, o objeto ele é abandonado de uma certa altura, né, que é a altura H. Aí ele fala que no último altura 0,5h, desculpe, ele percorre essa altura aí em um tempo t, que eu vou chamar de t2, igual a 1 segundo. O tempo para percorrer essa parte aqui, a primeira metade, eu vou chamar de tempo 1. Tá certo? Então, para ficar melhor a nossa análise, vamos colocar pontos aí, né? Aqui, altura H, eu vou chamar de posição A. Aqui eu vou chamar de posição B e aqui eu vou chamar de posição C. Tá certo? Então, a posição C, ela é a origem. Beleza? A posição B, ele determina a altura 0,5h e a posição A é a altura H. Tá certo? Então, vamos analisar o movimento primeiro. Vamos analisar o primeiro movimento de A até B. Vamos analisar o movimento de A para B. Então, tudo que eu escrevi aqui agora, eu estou analisando só de A até B. Tá certo? Então, vamos lá. Então, eu vou escrever a equação de movimento, que é dada por y é igual a y0 mais v0yt menos 1/2 de gt quadrado. Tá certo? Então, aí é que tá, pessoal. Vamos aqui, ó. Então, fica assim. A posição final, no movimento de A para B, a posição final é o YB. A posição inicial aqui, então, vai ser o YA. A velocidade inicial, se o objeto ele é abandonado deste ponto aqui, ó, é o ponto a partir do repouso, então a velocidade inicial dele, vai ser igual a 0. Então, o VA, ou o V0y de A até B é 0. Então, aqui vai ficar já 0 menos 1/2 de G, e o T é o tempo T1. T1 ao quadrado, que é o tempo que o objeto gasta para ir de A até B. Então, nós temos que
YB menos YA é igual a menos 1 meio de GT1 ao quadrado. Beleza? Agora, se você observar, o YB é menor do que YA. Então, essa quantidade vai dar uma quantidade negativa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o menos em evidência aqui. Eu vou escrever YA menos YB, que é igual a menos, certo? Deixa eu apagar aqui. Que é igual a menos 1 meio de GT1 ao quadrado. Esse menos cancela com menos e eu fico com YA menos YB igual a 0,5H. E aqui eu fico com 1 meio. Esse lado aqui eu fico com 1 meio de GT quadrado. Então, vamos escrever aqui, ó. GT1 ao quadrado. Certo? Então, 0,5 é 1 meio, né? Então, fica 1 meio H igual a 1 meio GT1 ao quadrado. 1 meio cancela com 1 meio. Então, eu tenho aqui que o H é GT1 ao quadrado. Beleza? Então, vamos guardar essa equação aqui, ó. Vamos guardar esta equação aqui. Então, a gente obteve a equação, esta equação, analisando o movimento só de A até B. Vamos agora analisar o movimento de A até C. Tá certo? Então, de A até C, analisar o movimento de A até C. Então, fica assim, ó, de A até C, como que vai ficar? Então, vou escrever a mesma equação, a equação de movimento para Y. Então, fica Y igual a Y0 mais V0Y T menos 1 meio de GT ao quadrado. Certo? Agora, o Y final vai ser o YC. Então, fica YC é igual. O Y inicial é o YA. A velocidade inicial da partícula é a velocidade em A, que é V0, que vai dar 0. Aí eu fico com 1 meio menos 1 meio de G. E o T é o tempo necessário para a partícula ir de A até C. Então, esse tempo é T1 mais T2. Então, é T1 mais T2, que é igual a 1 segundo. Então, T1 mais 1 segundo ao quadrado. Tá certo? Então, vamos passar o YA para o primeiro membro. Então, ficamos com YC menos YA é igual a menos 1 meio de G T1 menos mais, né, 1 ao quadrado. Mais 1 ao quadrado. Beleza? Mais 1 ao quadrado. Deixa eu ajeitar aqui. Certo, gente? Então, o YC ele é menor do que o YA. Então, vai dar uma quantidade negativa. Eu vou ajeitar. Então, fica assim, ó, menos, coloco menos em evidência e fica YA menos YC igual a menos 1 meio de GT1 mais 1 ao quadrado. Então, menos por menos fica mais. Aí aqui eu vou ter YA menos YC é igual a H, se você observar na figura. Então, fica assim.
H é igual a 1 meio de G T1 mais 1 ao quadrado. Tá certo? Então, nós temos agora esta segunda equação em H. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar duas equações. Quando eu igualo as duas equações, igualando as duas equações, eu vou ter que, igualando essas duas equações, eu vou ter que G eu vou ter que G T1 ao quadrado é igual a 1 meio de G T1 mais 1 ao quadrado. Tá certo? Então, eu posso cancelar aqui G com G. Cancela G com G. Aí eu tenho que T1 ao quadrado vezes 2, eu passo esse 2 para cá multiplicando, é igual a T1 quadrado mais 2T1 mais 1. Então, eu tenho que T1 quadrado menos 2T1 mais 1 é igual a 0. Beleza, pessoal? Aí agora, o que eu tenho que fazer é resolver esta equação aqui do segundo grau, para saber quem é T1. Beleza? Então, vamos resolver aqui. Ó. T1 é igual a menos B, que é 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é B quadrado, então fica 4, menos. Alexandre, Oi. rapidinho. Aí no último não é menos 1, porque passa para o outro lado. Ah, é verdade, você tem razão. Muito obrigado, viu? Deixa eu ajeitar aqui então. Então aqui na verdade aqui é menos, né? Você tem razão. Menos. Então nós temos B ao quadrado, menos B, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 4, que é 2 ao quadrado, né? Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos por mais dá menos. E menos por menos dá mais. Então aqui tem que ficar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Dividido por 2. 2A, que é 2. Então, T1 é igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de 8 sobre 2. Tá certo, pessoal? Então, vamos calcular a raiz quadrada de 8, né? Raiz quadrada de 8 vai ser igual a 2,83 aproximadamente. Então, eu tenho que o T1 é igual a 2 mais ou menos 2,83, né? 83. Dividido por 2. Então, nós temos duas soluções para T1. Uma solução de T1
é 2,83 mais 2 dividido por 2. É 2,41. 2,41 segundos. E a outra solução para T1, vai ser 2 menos 2,83 dividido por 2. Vai ser menos 0,42 segundos. Tá certo? Os tempos negativos, eles são fisicamente inaceitáveis. Então, a gente já pode descartar esta. A gente tem que descartar esta solução aqui. Tá certo, pessoal? Então, o tempo certo aceitável é o tempo de 2,41 segundos. Beleza? Então, vamos calcular a altura. Quem é a altura? Aí, para calcular a altura, eu posso usar qualquer uma dessas equações. Eu vou usar a mais simples, que é essa aqui. Que é igual a G T1 ao quadrado. Implica dizer que o H vai ser igual a 9,8 vezes 2,41 ao quadrado. Então, quem é o H? Né? Vamos fazer a conta aqui. Então, essa altura aí vai ser igual a 56,91 metros. Tá certo? Então, o que ele pergunta tanto? Ele pergunta o tempo de queda. O tempo de queda, vamos fazer aqui. O tempo de queda total, ele é o tempo T1 mais T2. Então, o tempo total vai ser o T1, que é 2,41, mais o T2, que é igual a 1 segundo. Então, o tempo total de queda vai ser de 3,41 segundos. Beleza? A altura vai ser 56,91 metros. E o tempo que é fisicamente inaceitável é o tempo de 0,42 negativo, porque não existe tempo negativo. Tá certo? Refaçam o problema. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo através da plataforma. Até a próxima, pessoal.